Bom, pessoal, prosseguindo a resolução do Enem 2019, temos agora uma questão que trata de fluxo de calor, e a gente pode considerar uma questão desafiadora quando a gente leva em conta o tempo médio de resolução do Enem. Vejamos, o objetivo de recipientes isolantes térmicos é minimizar as trocas de calor com o ambiente externo. Essa troca de calor é proporcional à condutividade térmica K e à área interna das faces do recipiente, bem como a diferença de temperatura entre o ambiente externo e o interior do recipiente, além de ser inversamente proporcional à espessura das faces. Então, vê só, a questão acabou de traduzir para a gente a lei de Fourier, ou seja, o fluxo de calor, que aqui a questão resolve chamar de troca de calor, ela realmente é diretamente proporcional à condutividade térmica K, então aqui a gente coloca o Kzinho, beleza? E também a área interna das faces do recipiente, então aqui K vezes A, representando a área, e também a diferença de temperatura. Então aqui a gente coloca um ΔT grande para representar essa diferença de temperatura, essa variação, ok? Além de ser inversamente proporcional à espessura das faces. Essa espessura eu vou representar pela letra E minúsculo, tranquilo? A fim de avaliar a qualidade de dois recipientes A, cujas dimensões são 40 por 40 por 40 centímetros, e B, cujas dimensões são 60 por 40 por 40 centímetros, de faces de mesma espessura. Opa, aqui a gente tem um dado importante, né? A espessura de A é igual à espessura de B. Legal, tem a mesma espessura. Um estudante compara suas condutividades térmicas Ka e Kb. Para isso, suspende, dentro de cada recipiente, blocos idênticos de gelo a 0 graus Celsius, de modo que suas superfícies estejam em contato apenas com o ar. Após o intervalo de tempo, ela abre os recipientes, né, enquanto ambos ainda contêm um pouco de gelo, e verifica que a massa de gelo que se fundiu no recipiente B, ou seja, MB, foi o dobro da que se fundiu no recipiente A. Então, MB tem que ser igual a 2MA, pois representa o dobro, belezinha? A questão deseja saber qual é a razão entre Ka e Kb. Outra coisa que a gente pode inferir a partir do texto é que ela vai abrir o recipiente depois de um certo intervalo de tempo. Então, a temperatura inicial seria de 0 graus Celsius, belezinha? E a temperatura final vai ser a temperatura do ambiente, porque a gente vai ter ali um equilíbrio térmico. Então, a variação de temperatura do recipiente A é igual à variação da temperatura do recipiente B, belezinha? Agora, perceba que a gente tem relações para as espessuras, para as massas e para as variações de temperatura. E a gente pode conhecer, numericamente, o valor da área A, de A e de B, já que a gente conhece as suas dimensões. Se a gente olha para esses desenhos que eu fiz à mão, beleza? Na verdade, eu copiei do PowerPoint, beleza? Então, vê só. O recipiente A, ele é um cubo. Ele é um paralelepípedo de arestas iguais. Então, a gente tem 6 faces de mesma área, tranquilo? A gente teria essa face, a face oposta a ela, né? Já são 2. Essa face e a face de trás, mais 2. Então, já seriam 4. E essa face, mais a face de baixo aqui que está oculta. Então, teríamos 6 faces de mesma área, belezinha? Então, a área de A vai ser 6 vezes a área de uma única face, que seria 40 vezes 40. Veja que 40 vezes 40 é 1.600. 1.600 vezes 6 é a mesma coisa que 3 vezes 3.200. Então, aqui a gente ficaria com 9.600 centímetros quadrados, ok? Se a gente olhar agora para a área de B, a gente vê o seguinte, ó. A gente tem aqui uma área de 40 por 40 e aqui a gente tem uma face oposta que tem a mesma área, né? Então, 2 vezes 40 vezes 40. Mas, perceba que agora a gente tem 4 áreas, né? Essa, mais a oposta a ela, e essa aqui de cima, mais a de baixo. Então, 4 faces que envolvem 40 centímetros aqui e 60 centímetros aqui, beleza? Então, 4 vezes 40 vezes 60. Veja que 40 vezes 40 é 1.600, vezes 2 ficaríamos com 3.200, mais, ó, 40 vezes 60 é a mesma coisa que 2.400.
2.400 vezes 4 é 4.800, vezes 2 é 9.600. Se a gente pegasse 9.000 com 3.000, ficaríamos com 12.000. 12.000 mais 200 mais 600 é a mesma coisa que 12.800 centímetros cúbicos. Aliás, centímetros quadrados. É área e não volume, beleza? Então aqui a gente tem a área de A e a área de B. Eu vou iniciar as manipulações matemáticas através do primeiro passo aqui e lembrando de uma expressão que a questão não fez questão de nos lembrar, que o fluxo de calor é o calor cedido ou recebido por um corpo dividido pelo intervalo de tempo, ok? Mas a gente pode até perdoar a questão porque ela foi cortês o suficiente, né, a ponto de lembrar da lei de Fourier, que seria K vezes A vezes ΔT grande dividido por E. Então a gente pode complementar aqui para que a gente possa resolver a questão. Outra coisa, aquele calor envolvido ali é um calor latente, porque a gente tem o derretimento do gelo, né? Ele passa por um processo de fusão. Então o fluxo de calor seria o calor latente, que é massa vezes o coeficiente de calor latente de fusão do gelo, dividido pelo intervalo de tempo em que isso ocorreu, ok? Então aqui K vezes A vezes ΔT grande, dividido por Ezinho mais uma vez, belezinha? O que eu vou fazer agora é olhar para essa expressão aqui, que a gente acabou de deduzir, e eu vou deixar o K mais sozinho do que físico na balada, mais isolado do que físico na balada, porque a gente quer comparar KA com KB. Então eu vou deixar o K sozinho e depois eu vou adaptar para A e para B. Então essa espessura, ela vem para aqui para cima, né? E esse A vezes ΔT grande, ele vem aqui para baixo. Então se a gente isola direitinho, a gente vai ficar com K igual a M vezes L vezes E dividido por ΔTzinho vezes A vezes ΔT grande, ok? No segundo e último passo, a gente faz o que a questão nos pede, a razão entre KA e KB. Mas quem vai ser KA? A gente vai olhar para essa expressão e adaptar os termos. Então a gente ficaria com a massa de A vezes o calor latente do gelo, né, através da fusão, a espessura de A, tudo isso dividido pelo ΔTzinho, vezes a área de A, vezes a variação de temperatura de A, tudo isso dividido pelo KB. Só que o KB vai ser a massa de B, vezes o calor latente de fusão do gelo, vezes a espessura de B, e tudo isso dividido por ΔTzinho, vezes a área de B, vezes a variação de temperatura de B. Tem algumas coisinhas que a gente já pode eliminar. Por exemplo, aqui a gente tem o calor latente em cima e aqui também. A gente pode cortar as espessuras porque elas são iguais de acordo com a questão. A variação de temperatura é a mesma. E tudo isso ocorreu ao mesmo tempo, beleza? Então a gente fica o quê? Com KA sobre KB tem que ser igual. Ficamos com massa de A sobre a área de A dividido pela massa de B sobre a área de B. Se a gente faz mesmo pelos extremos, a gente leva esse carinha aqui e esse carinha para cá. Então, KA sobre KB ficaria MA vezes AB, tudo isso dividido por MB, vezes a área de A, certinho? Outra coisa, a gente sabe uma relação entre MA e MB, né? A gente viu ali que MB é igual a 2MA. Então, a gente pode colocar assim, ó, KA sobre KB tem que ser igual a MA sobre MB, mas quem é MB é 2MA. Isso é legal porque a gente pode tirar a massa de A da jogada, né? Então, aqui corta e aqui corta. Então, continuando, a área de B, que a gente calculou previamente, né? Que seria de 12.800 centímetros quadrados. Então, aqui 12.800. Tudo isso dividido pela área de A, que a gente calculou que era 9.600 centímetros quadrados. Belezinha? Não sei se ajuda muito, mas a gente pode cortar esses dois zeros com esses dois zeros. E aí a gente ficaria com 128 dividido por 2 vezes 96, que é a mesma coisa que 192, belezinha?
Galera, para o vídeo não ficar muito longo, para eu não fazer essa divisão, beleza? Eu calculei isso na calculadora, deu 0,666 infinitamente. Então isso aqui seria muito próximo de 0,67, que é justamente o que diz ali a resposta da letra B de beriberi, tranquilo? Então uma questão um pouquinho longa, pela questão dos cálculos também, mas não deixa de ser uma questão interessante. É isso, pessoal. Até a próxima!